Olá, colegas! Neste vídeo vamos falar tudo sobre auto de infração do CREA. Quem pode ser autuado? Quais os tipos de autuações? Quais as penalidades aplicadas possíveis? Como se dá um julgamento do processo? Como é a tramitação do auto de infração no CREA? E ao final do vídeo vamos orientá-los a elaborar uma defesa de auto de infração. Fica com a gente! Inicialmente é preciso conhecer como funciona o processo de auto de infração do CREA para poder elaborar uma defesa ou um recurso referente a um auto de infração que tenha recebido do CREA. E quem pode ser autuado? Tanto uma pessoa jurídica quanto uma pessoa física. No caso da pessoa jurídica, temos duas situações. A empresa que tem o objetivo social na área da engenharia, aquela que desenvolve atividade constante na engenharia, e aquelas outras empresas que, embora não desenvolva atividades na engenharia, mas eventualmente pode estar realizando alguma atividade de engenharia. Ambas podem ser autuadas de acordo com a situação. Pessoa física, nós temos o caso do profissional, que é aquele formado e habilitado no CREA, o engenheiro civil, o engenheiro eletricista, agrônomo, etc. E temos a situação do leigo, que é aquela pessoa que não tem formação na engenharia ou não é registrada no CREA como profissional. É importante conhecer a legislação que trata, direto ou indiretamente, do auto de infração. Começamos com a Lei Federal 9784, que trata do processo administrativo. E o auto de infração nada mais é do que um processo administrativo. A Lei Federal 5194 é a lei que criou o sistema Confea-CREA. Ela estabelece a necessidade de profissionais e empresas serem registrados no CREA. Ela define alguns tipos de infrações e algumas penalidades. A Lei Federal 6496 é a lei que institui a anotação de responsabilidade técnica, a nossa ART. A Lei 4950A, ela define o piso salarial dos profissionais de engenharia. E a Resolução Confea 1008, ela estabelece a tramitação de um processo de auto de infração, seus prazos de defesa, de recurso, assim como a Resolução Confea 1066, que define os valores de cada tipo de infração de acordo com a penalidade. Temos ainda a decisão Confea número PL 1457, que atualiza os valores das penalidades de multa para o ano de 2023. Na descrição deste vídeo, eu vou deixar os links de todas essas normas legais para que vocês possam ter acesso. Algumas informações são indispensáveis no auto de infração. Sem elas, é possível até que o auto de infração seja nulo. São elas: a identificação do autuado, seja pessoa física ou jurídica. No caso de pessoa física, deve constar o nome completo e o CPF. Em caso de pessoa jurídica, a denominação da empresa e o seu respectivo CNPJ, o tipo de infração cometida, descrita de forma clara, a capitulação da infração com o seu fundamento legal, a penalidade estipulada de acordo com a capitulação da multa, a data da lavratura do auto e a identificação do fiscal. Vamos aos tipos de infração conforme a Lei Federal 5194. No artigo 6º, nós temos o exercício ilegal da profissão. É o caso de pessoa física ou jurídica que não tem registro no CREA e que, por acaso, está desenvolvendo alguma atividade. Ela poderá ser autuada por isso. Na linha B, nós temos o profissional que extrapola as atribuições. O que é isso? É aquele profissional, por exemplo, o engenheiro eletricista, que está desenvolvendo uma atividade de engenheiro agrônomo, para o qual ele não tem atribuição. Então, nesse caso, ele está infringindo a linha B da Lei 5194. A linha C é o profissional que empresta seu nome, é o chamado acobertamento. Aquele profissional que registra um RT para executar uma obra ou prestar qualquer serviço, mas, no entanto, ele não está efetivamente atuando naquele serviço. A linha D é o profissional suspenso e em atividade. Um profissional pode ser suspenso por vontade própria, ele pode requerer ao CREA uma suspensão provisória do seu registro, se ele não estiver efetivamente atuando na engenharia. Ou ele pode ser suspenso pelo próprio CREA por algum tipo de infração mais grave que ele tenha cometido. Nos dois casos, caso ele venha a prestar alguma atividade de engenharia estando
suspenso, ele poderá ser autuado na linha D. E por fim, a linha E é a pessoa jurídica sem profissional habilitado no CREA. É o caso de uma empresa, por exemplo, você tem aquela pessoa jurídica devidamente registrada no CREA e efetivamente atuando na engenharia, no entanto, ela está sem responsável técnico indicado no CREA. Temos também a infração ao artigo 16 da Lei 51/94, que trata da falta de placa de obra. Se a fiscalização identificar uma obra que não está com a placa devidamente no local, visível e legível ao público, conforme estabelece o artigo 16, o profissional ou a empresa que está executando poderá ser autuada. Inclusive, eu vou deixar no card, no final deste vídeo, a indicação de um outro vídeo que nós fizemos que trata exclusivamente sobre placa de obra. Como deve ser a placa, o seu modelo, as informações que devem constar nessa placa, tudo isso está lá no final do vídeo. Temos o artigo 58, que é profissional ou pessoa jurídica sem o visto. É o caso daquele profissional ou daquela empresa que é devidamente registrada, por exemplo, no CREA de São Paulo, mas esse profissional ou essa empresa vem atuar, por exemplo, no CREA de Pernambuco, no estado de Pernambuco. Ele precisa fazer o visto para poder iniciar a atuação, tanto o profissional quanto a empresa. A ausência desse visto ensejará, portanto, a lavratura do auto baseado no artigo 58. O artigo 59 é a pessoa jurídica sem o registro no CREA. É o caso de uma empresa que é constituída com atividades de objetivo social da área da engenharia e ela efetivamente está atuando, no entanto, ela não processou o seu registro do CREA. Então, pode sim ser autuada por isso. E o artigo 52 trata do piso salarial do profissional. O descumprimento dele enseja a autuação por parte do CREA. A Lei Federal 6496 é a que estabelece o registro da anotação de responsabilidade técnica, a ART, e a falta dela é, portanto, um motivo de autuação por parte do CREA. Eu, inclusive, vou deixar no final deste vídeo um card com uma playlist de 4 vídeos que trata sobre registro de ART. É muito importante que os colegas assistam a esses vídeos para poder saber todas as informações sobre registro de ART. Temos ainda a infração à Lei Federal 4950A, que trata detalhadamente do piso salarial dos profissionais. 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de até 6 horas diárias e, acima disso, a lei detalha como deve ser o salário de um profissional de engenharia. Em relação às penalidades de multas estabelecidas na Lei Federal 51/94, nós temos o artigo 73, que define essas penalidades por tipo de infração. E aí uma observação interessante. Nós podemos ter, inclusive, o caso de multa em dobro em casos de reincidência. O que é isso? É um profissional ou uma empresa ou um leigo que for autuado e esse processo ir até o final, ou seja, transitar em julgado uma vez concluído, e em outra situação, esse profissional, essa empresa ou esse leigo for autuado novamente naquela mesma capitulação, naquele mesmo tipo de infração. Então, nesse caso, a partir daí, os processos de auto de infração dele terão multas dobradas. Isso é muito importante ficar atento. Mas temos também a possibilidade de redução do valor da multa. Como é que é isso? Caso um profissional, uma empresa ou mesmo um leigo seja autuado e regularizar o fato gerador após a autuação, ele pode entrar com a defesa ou com recurso requerendo a redução do valor dessa multa, que normalmente reduz até mais de 50% do valor. É muito importante essa possibilidade estabelecida na Resolução CONFEA 1066. São as seguintes as partes que compõem um processo de infração. Inicia com relatório de fiscalização, elaborado pelo fiscal, depois a lavratura do auto de infração assinado pelo fiscal, aí vem um aviso de recebimento quando esse auto de infração é enviado via correios, é preciso estar no processo, depois tem a possibilidade da defesa apresentada pelo autuado ou autuada, em seguida esse processo ele segue para a Câmara Especializada da modalidade do profissional ou da modalidade que trata daquele assunto que é objeto da autuação, onde vai para um conselheiro relator que elabora um processo e um voto fundamentado. E, por fim, a Câmara Especializada daquela modalidade ela vai emitir uma decisão. Ela vai manter o auto de infração ou ela vai arquivar o auto de infração, a depender da situação, a depender da defesa apresentada, da consistência legal desses documentos
que consta no auto de infração. Nesta ilustração, vamos ver passo a passo como se dá a tramitação de um processo de infração no CREA. Após a lavratura do auto de infração, é enviado a parte autuada, o AR é emitido pelos Correios, é inserido ao processo e a partir dessa data do AR, o autuado tem 10 dias corridos para apresentar defesa à Câmara, é a primeira instância administrativa. Na Câmara Especializada, o processo será analisado e será emitida uma decisão. Essa decisão será encaminhada ao autuado também com o AR dos Correios, que será incorporado ao processo. Com o recebimento dessa decisão, o autuado tem agora 60 dias corridos, caso ele queira e não concorde com a decisão da Câmara, apresentar um recurso ao plenário do CREA. Uma vez apresentado o recurso, esse plenário irá analisar a situação e emitirá uma decisão de plenário. Essa decisão será encaminhada à parte autuada, também via AR dos Correios, que será incorporada ao processo, e a partir deste recebimento, caso queira, o autuado terá 60 dias corridos para apresentar um recurso ao plenário do Conselho Federal em Brasília. Evidentemente, a parte autuada não vai mandar o processo direto para Brasília, ela vai mandar para o CREA, que autuou, e o próprio CREA se encarrega de fazer esse encaminhamento a Brasília. Após a análise por parte do plenário do CONFEA, emitirá uma decisão e aí será a decisão final e o processo estará transitado em julgado, encerrado o processo, cujo resultado pode ser favorável ao autuado, ou seja, pelo arquivamento do processo, ou pode ser pela manutenção do processo. Aí o autuado terá, evidentemente, que pagar a multa estipulada e ainda regularizar o fato gerador da infração. Uma coisa muito importante é o autuado evitar a revelia, ou seja, se ele não apresentar defesa nos prazos estabelecidos, o processo pode ser julgado à revelia, mesmo sem a defesa dele. Mesmo assim, será garantido ao autuado o amplo direito de defesa, um recurso, por exemplo, à segunda instância, que é o plenário do CREA ou o plenário do CONFEA, para que ele possa apresentar o seu contraditório. E o que a Câmara Especializada do CREA verifica na análise do processo com defesa? Primeiro, se há uma conformidade de todo o processo, inclusive o auto de infração, com relação à resolução 1008. Verifica também se a defesa apresentada ela é tempestiva, ou seja, dentro do prazo, e se há consistência legal nos fundamentos apresentados. Observa o contraponto entre a autuação e a defesa, verifica o fundamento legal tanto da lavratura do auto quanto dos argumentos apresentados pela defesa. Se houver necessidade, vai aplicar uma diligência para a complementação de informações e detalhes e, por fim, vai fazer a emissão de um parecer fundamentado e a decisão da Câmara que mantém o arquivo do processo. Importante saber que um processo de infração ele pode ser nulo caso ocorra uma dessas três situações. Por exemplo, impedimento ou suspeição do conselheiro que relatar e julgar o processo. Ou haja a ilegitimidade da parte, ou seja, aquela pessoa física ou jurídica que foi autuada não foi exatamente a que estava de fato executando a atividade. Houve um equívoco por parte da fiscalização, por exemplo. Ou ainda, se ocorrer falhas na identificação dos dados do auto de infração. O processo também pode ser extinto nesses casos, quando a Câmara Especializada conclui pela ausência de pressupostos de constituição, quando há uma prescrição do ilícito, ou seja, não há mais possibilidade de se dar continuidade, e exaurida a finalidade do processo ou objeto da decisão, se torna impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Por exemplo, o falecimento do autuado. E também quando o processo transitar em julgado. E a prescrição do processo se dá de acordo com a Lei Federal 9873. Então, o processo prescreve em 5 anos da ação punitiva. E outra situação é caso o processo fique paralisado por mais de 3 anos sem julgamento ou sem despacho, ele também estará prescrito. E para elaborar a defesa do auto de infração, o autuado deverá constar em sua defesa ou recurso pelo menos essas informações. Primeiro, o número do processo de infração é fundamental para identificá-lo. E o assunto, no caso, é defesa de auto de infração ou recurso de auto de infração. E aí esse documento deverá ser constituído pelo menos dessas 4 partes. Primeiro,
a identificação do autuado. Ele colocar de forma clara o seu nome, seu CPF, endereço, enfim, a identificação da pessoa física ou, se for o caso, da pessoa jurídica que estiver fazendo a defesa, que foi autuado, né? Segundo, é o resumo dos fatos. O autuado deverá resumir de forma objetiva todo o ocorrido desde quando ele iniciou a atividade, passando pela fiscalização do CREA e até o dia em que ele está protocolando essa defesa. Terceiro, é as razões da defesa. Por que ele está fazendo a defesa? Por que está discordando da autuação do fiscal? E esses argumentos devem estar fundamentados naquele conjunto de leis e resoluções que nós apresentamos ao longo desse vídeo. E o quarto ponto é a conclusão, é o requerimento. No mesmo documento, o autuado vai requerer que a sua defesa ou recurso seja acatada e também vai falar sobre o que ele deseja, se é o arquivamento do auto de infração, se é a redução da penalidade de multa, para poder esse ponto ser levado em consideração no julgamento da Câmara ou do plenário do CREA. E por fim, o autuado deverá colocar o local e data e a sua assinatura. Daí ele deverá encaminhar isso ao CREA. Essa forma de encaminhamento em praticamente todos os CREAs é por meio digital. Ele deverá entrar no site do CREA, procurar o local, né, por onde ele encaminha essa defesa, marcar que é uma defesa ou que é um recurso, e aí isso será, portanto, analisado pelo CREA e ele ficará aguardando a resposta. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser informado das novas postagens e veja os outros vídeos de assuntos do seu interesse.